Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 280, a Gênesis capítulo 15, o tema é o pão do céu. É lógico, para compreendermos multiplicação dos pães, nós tivemos que ler o fermento dos fariseus e também o pão do céu. E depois nós vamos para mensagens de Karl Barth, que trata a respeito desses temas, né? Que é o fermento dos fariseus e também o pão do céu e o pão da terra. Então, como nós estávamos dizendo no vídeo anterior, não há mal nenhum em a pessoa ser rico financeiramente. Não há mal nenhum. Até uma bênção. Desde que ele saiba trabalhar com aquela riqueza. Porque não deixa de ser uma prova, uma expiação, mas também uma oportunidade que alavanca o progresso aqui na Terra. Nós devemos rezar, pedir a Deus pelas pessoas ricas financeiramente, pelos empresários, como devemos também rogar a Deus proteção e amparo pelos funcionários. Porque você observa, um depende do outro. Imagine só, existe só o mercado de trabalho, mas não existe os trabalhadores, os profissionais. Ou existe só os trabalhadores, os profissionais, mas não existe o mercado de trabalho. De certa forma, não existiria também progresso. Então, um está imantado no outro, um depende do outro. É igual, por exemplo, o automóvel. Você tem automóvel? Tenho. Mas por que ele fica parado na garagem 24 horas? Eu nunca vi você com esse automóvel para a rua. Ah, porque eu não tenho dinheiro para colocar gasolina. Ora, mas então vamos raciocinar? Se não tem dinheiro para comprar gasolina, vende o automóvel. Para que ficar com isso guardado na garagem? Emprega esse dinheiro em outra coisa. Ah, mas o carro é meu, eu faço o que eu quero. Bom, aí já é gosto da pessoa. Não estamos aqui exigindo nada. É apenas uma forma de analisar as coisas. A pessoa tem que raciocinar, né? Não adianta a pessoa comprar um avião se ele não tem um piloto para pilotar para ele o avião. Então, nós temos que saber usufruir, nós temos que saber ter, usufruir. É uma maravilha. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o que é perecível, mas na condição de usufruto, e não na condição de apego. Porque foi isso que Jesus disse, ó. Trabalhai por ter, não o alimento que perece. Só que aqui nós tivemos que fazer essa análise para mostrar. Não o alimento que perece, porque tudo perece aqui na Terra. Porque é passageiro. Você pode durar, você pode viver durante 100 anos, mas você retorna um dia
a pátria espiritual. E tudo que é físico aqui fica para os outros. Não é verdade? Então a pessoa leva só aquilo que ele armazenou nas malinhas dele, da alma. Você fez coisas boas, você leva. Você fez coisas ruins, você leva também. Tem duas malinhas, eu costumo dizer. Uma malinha que a gente guarda as coisas boas e uma malinha que a gente guarda as coisas ruins. Ah, mas as coisas ruins que a gente faz, a gente não leva com a gente não, Luiz. Leva. Ora, não fica registrado na consciência? Então, tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida física. Então, quantas pessoas que deixam o corpo físico e já partem diretamente para as colônias espirituais, imediatamente. Mas quantas pessoas deixam o corpo físico e nem sabem que deixou o corpo físico? Ou quantas pessoas que deixam o corpo físico, quando abrem os olhos, se veem nas regiões umbralinas? Ele, enquanto aqui no corpo físico, arquitetou aquilo através das suas atitudes, do teu comportamento, do teu caráter, da tua moral. Agora, inverta essa polaridade para você ver. Não é? Então, trabalhai por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna. Ó, que dura para a vida eterna. Então, aqui no corpo físico, tendo ou não tendo condições, mas se você trabalhando a aceitação, a humildade, a paciência, a resignação, são ferramentas essas, são atributos esses, são qualidades essas que te mostra o caminho eterno. É óbvio que eterno, né? Por toda a eternidade caminharemos, mas não tropeçaremos tanto quanto nos tropeçamos aqui na atualidade. Então, mas o que dura para a vida eterna é que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, porque foi nele, mas o que dura para a vida eterna é que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Olha que maravilha essa passagem aqui de João. De fato, essa passagem aqui não está errada. Também nós não estamos aqui para dizer que na Bíblia essa passagem de João está errada, não. A gente respeita tudo. Existe alguns erros de interpretação, de tradução, e a época também, mas nós precisamos separar o joio do trigo. Então, mas essa passagem aqui, ela está maravilhosa, porque de fato, Deus imprimiu seu selo e seu caráter no Cristo. Jesus, ele, aqui quando esteve, ele esteve na condição, vamos assim dizer, de um representante exemplar, único, enviado por Deus
aqui a terra. E o mais interessante, que tudo que Jesus nos transmitiu há 2000 anos atrás, nada mais, nada menos que aquilo que ele havia ouvido do Pai, aprendido com o Pai, porque ele esteve com o Pai, ouviu o Pai, aprendeu do Pai, aprendeu com o Pai. É óbvio que ninguém esteve com o Pai segundo as informações que nós temos. Ninguém ainda esteve com o Pai. Ninguém é relacionado a essa pleia de seres que o Pai lhe confiou. Então vamos pensar assim, só para uma análise. Vamos pensar que Deus confiou a Jesus 100 bilhões de seres. A ele na condição de guia e modelo desses 100 bilhões. Desses 100 bilhões, ninguém ainda esteve com o Pai. Ninguém, a não ser só Jesus. Desses 100 bilhões de seres, só Jesus já esteve com o Pai. Mas ninguém. Meu Deus do céu, olha, é para pegar os 3 reis santos, é para pegar o camelo deles, né? E esconder mesmo dentro da gruta, porque não é possível. Ô, raça, nós aqui na terra, hein? Então, perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Olha para você ver. Os apóstolos ali perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creias no que ele enviou. A obra de Deus é que creias no que ele enviou. Então, o que Jesus com isso quis dizer? Olha só, a obra de Deus, vamos voltar, perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Não é? Que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creias no que ele enviou. Quer dizer, eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não através de mim. Quer dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não devemos fugir de Jesus. Ah, eu não preciso de Jesus para ir a Deus. Tente. Todos que tentaram não conseguiram. Porque Jesus é a lei do amor. Ele é a lei
da resignação, da aceitação. Ele é a lei do perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu inimigo, aqueles que me ofendem? 7 vezes, não só 7, me esqueci agora, não 7 vezes, mas não sei tantos lá, 7 vezes, me esqueci mesmo, eu peço desculpa, porque fica registrado, né? Então eu peço desculpa. 7 vezes, desculpa mesmo, olha, deu um branco na cabeça aqui agora. Então Jesus é o caminho, é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então façamos tudo que Jesus nos ensinou. Essa é a obra de Deus, imprimida. Desde que façamos tudo que Jesus nos ensinou e nos ensina, esta é a obra que devemos fazer para produzir obras de Deus. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creias no que ele enviou. E Deus enviou quem? Jesus. Então nós não temos que crer em mais nada, apenas em Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então a pessoa vai querer seguir outros. Por qual motivo? Por ignorância. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Olha só, que interessante. Tá vendo aqui? Você consegue enxergar aqui, com todo respeito, o fermento dos fariseus e dos saduceus tentando Jesus? Eles não creem, eles não acreditam. Tanto os fariseus quanto os saduceus, eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles não acreditam na pluralidade das existências. Eles creem que a alma é criada no momento que a criança nasce e desaparece no momento que a pessoa desencarna, morre. Outros, né, que são os fariseus, eles já acreditam que na ressurreição, que volta o espírito, a alma volta no mesmo corpo físico. Então é uma bagunça. E aqueles que crêem que a alma volta, né, no corpo de um animal. Nasce na condição de uma vaca, de um rato, de um macaco, né? Na Índia mesmo tem esses ritos deles. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai
é quem dá o verdadeiro pão do céu. Que pão do céu é esse? Não é aquele pão que sacia a fome do Espírito por toda a eternidade? E o que sacia a fome do Espírito por toda a eternidade? O conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Conhecimento, desígnios das leis de Deus, disponível, acessível a todos. Deus não concede preferência a uns e a outros não. Ah, você é o meu preferido? Não. Todos nós somos iguais. Então, Jesus respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés deu o pão físico a todos aqueles seres. Saciou a fome física. Até porque naquele período era necessário. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Agora, nós temos que analisar também outra coisa aqui. Aqui já mudou um pouquinho também, olha só para você ver. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Nós podemos interpretar também esse pão aqui como Jesus. Jesus é o pão de Deus. Jesus é o representante de Deus. Jesus é o representante de Deus. Vai e me represente. A partir desse momento, Deus delegou tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fizesse, estava feito. Deus o confiou. Deus entregou toda a responsabilidade. Então, nós podemos aqui interpretar também, né, nessa passagem de João, como Jesus sendo o pão de Deus, né, como sendo aquele que desceu do céu, que é céu simbólico aqui, é mitologia, né? E que dá vida ao mundo, que dá vida a todos os seres. Porque Jesus dá vida a todos os seres. Esse dá vida, né? Dá o conhecimento, propaga o conhecimento. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão? Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Olha só. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Olha que passagem maravilhosa. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim
crê não terá sede. Quantos milhões de pessoas que foram até Jesus, creram nele, creram de uma tal forma que quando os soldados em Roma, os imperadores, diziam: abjura Jesus de Nazaré, não. Como abjurar? Se eu fui até ele, se eu fui, se eu vi, se eu o ouvi, eu não posso negá-lo. Creio. Basta. Torture meu corpo, não tem problema. Porque a alma é eterna. Vamos para o próximo vídeo.